Entre todos os adversários possíveis para o Atlético de Madrid nessas quartas de final da Liga dos Campeões, a equipe pegou um dos, entre aspas, mais acessíveis adversários, o Borussia Dortmund. Um Atlético de Madrid que entra nessas quartas de final com um status bem diferente do que estava nos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões. Afinal de contas, o time de Simeone conseguiu eliminar a Inter de Milão, conseguindo uma virada, a primeira da história do seu novo estádio, o Estádio Metropolitano. O Atlético que deixou fora a Inter, que por muitos era considerado uma das equipes que poderia estar de novo na final da Liga dos Campeões. Então o Atlético de Madrid chega a essas quartas de final reforçado. É verdade que é um time que nessa temporada começou a temporada muito bem e nesse início de ano não tem feito bons jogos, mas talvez o melhor jogo do Atlético de Madrid nesse ano de 2024 tenha sido justamente o jogo de volta das oitavas de final contra a Inter. O Atlético consegue igualar a eliminatória fazendo um bom jogo defensivo, um jogo ofensivo efetivo. O time foi intenso, foi agressivo e conseguiu igualar a eliminatória e depois conseguiu sustentar a prorrogação e vencer a Inter de Milão nos pênaltis. O Atlético de Madrid, como eu dizia, é um time que nessa temporada tem tido falta de equilíbrio, porque é um time que está tentando um futebol mais propositivo, mais ofensivo. É verdade que tem marcado muitos gols, tem um dos atuais artilheiros da Liga dos Campeões, Antoine Griezmann, com 6 gols, porém é um time que tem concedido mais do que o normal na era Simeone no setor defensivo. É um time que sofreu mais de 50 gols nessa temporada. Pensando no encaixe para o Atlético de Madrid, o Dortmund não é uma equipe que defende bem, portanto, pode deixar espaços para um ataque do Atlético que, como eu disse, nessa temporada é mais agressivo, é mais propositivo e costuma ser vertical em partidas que precisa buscar o gol. Então, vamos ver como é que o time de Simeone vai se preparar para essa eliminatória. Historicamente, não são duas equipes que se enfrentaram muitas vezes. Na Liga dos Campeões será a primeira vez que vão disputar uma eliminatória da competição. É verdade que já se enfrentaram em fase de grupos e historicamente o duelo é bem equilibrado, 2 vitórias para cada lado. São times que nos últimos tempos têm jogado muito Liga dos Campeões e o Atlético de Madrid quer tentar eliminar o Dortmund dessa vez, na primeira vez que vão se enfrentar em eliminatórias da Champions, para seguir adiante na competição, já tendo no horizonte a possibilidade de se avançar nessas quartas de final, depois pegar o vencedor entre Barcelona e PSG. O Atlético de Madrid, como eu disse, poderia ter se saído muito pior nesse sorteio, não sai porque enfrenta o Dortmund. Eu acho que teremos eliminatória porque o Atlético não define dessa vez em casa. Vai ter que jogar o que jogou contra a Inter de Milão no jogo de ida no Metropolitano. Quem sabe sair com uma boa vantagem para ir definir a eliminatória jogando na Alemanha. Olhando para o lado do Borussia Dortmund, aí a coisa muda de figura. Talvez o Atlético de Madrid realmente tenha sido o melhor adversário ou o ideal possível dentro daqueles que o Borussia Dortmund podia pegar. Podia ter um Der Klassiker contra o Bayern de Munique, que seria terrível, Manchester City, Real Madrid, o próprio Barcelona, o próprio Paris Saint-Germain, o próprio Arsenal, e calhou um Atlético de Madrid, que não vem fazendo uma grande temporada, é verdade, eliminou a Inter de Milão de uma forma contundente, de uma forma eufórica, com muita força, mas que não é um bicho de 7 cabeças. Pelo menos essa foi a avaliação dos principais veículos de imprensa na Alemanha com relação ao sorteio do Borussia Dortmund e também nas comunidades do Borussia Dortmund nas redes sociais. É um adversário acessível, não significa que o Borussia Dortmund é favorito para o confronto, mas é equilibrado, né? O Borussia Dortmund vem melhorando na temporada, conseguiu uma boa vitória contra o PSV Eindhoven, vem de 2 vitórias no campeonato alemão, briga por vaga na Liga dos Campeões da Europa e vê também alguns jogadores se recuperando, entrando em momentos positivos, né? Por exemplo, o Marco Reus entrou muito bem na partida contra o PSV, por exemplo, o próprio Hummels, que defensivamente foi um trator nesse jogo contra os holandeses, especialmente o Jadon Sancho, né? Que parece que aos poucos vai ganhando ritmo, depois de 6 meses parado no Manchester United, chegou por empréstimo, também não engrenou, mas agora vai ganhando condições e já foi importantíssimo. Tanto no último jogo da Bundesliga, marcando um gol na vitória do Borussia Dortmund, quanto também nesse jogo contra o PSV Eindhoven, foi eleito o melhor em campo, marcou o primeiro gol do jogo e distribuiu dribles pelo campo todo,
a todo momento conectado com o jogo, enfim, sendo fundamental na parte ofensiva desse Borussia Dortmund, que vem aí no momento de oscilação na temporada toda, mas que acredita que pode surpreender dentro da Liga dos Campeões. Lembrando que colocamos Borussia Dortmund de um lado do chaveamento, Bayern de Munique do outro. Tem gente que sonha ainda na Alemanha de uma possível final, como aconteceu em 2013, curiosamente, no estádio de Wembley, em Londres. Mas isso é assunto para mais para frente. Devagar, porque os caminhos estão traçados e a Liga dos Campeões nos oferece um banquete de bons jogos nessas quartas de final.